Olá, meus queridos irmãos. Hoje vamos estudar sobre o povo remanescente. Você é remanescente? Hoje precisamos tomar muito cuidado com as notícias que são propagadas através das redes sociais. Existem muitas notícias que são determinadas como fake news, notícias falsas com relação que envolve a política, que envolve a saúde, pessoas dizendo que deve tomar tais remédios e não deve tomar, a vacina presta, não presta. Então ficamos numa situação bastante desconfortável para saber o que é verdade. Aliás, eu considero que é um momento assim bastante grave, porque precisamos sempre ser direcionados à verdade, mas hoje as notícias que ouvimos nos deixam a desejar. Me lembro muito bem da passagem do Novo Testamento em que diz assim: cuidado nos finais dos tempos, porque você ouvirá dizer que Cristo está aqui, acolá, não saia de casa. Então, em virtude das notícias falsas, né? Muito bem. O povo do Antigo Testamento muitas vezes caíram em muitas ciladas, né? Desobedeceram aos ensinamentos do Senhor e por muitas vezes foram levados a exílios por nações pagãs e sofreram as consequências por essa desobediência. Vimos na semana passada a lição nos ensinando a respeito de Abraão, que seria o pai e através dele seríamos todas as pessoas seriam abençoadas através dele e que teria as nações fortes, poderosas através deste servo de Deus. Por quê? Porque através da linhagem dele viria o Messias, mas também porque Abraão era podemos considerar também um remanescente que desejava fielmente cumprir a aliança com o Pai. Então, apesar dessa deteriorização, tá difícil de falar, né? Esse povo que muitas vezes pecou, se afastou e Deus nunca deixou que fugisse do seu plano ter um povo remanescente. E o povo remanescente nada mais é que uma parcela menor da nação do povo de Israel, que através dos tempos nós temos tido vários grupos, né, que ainda cumprem essa aliança fiel com Deus. E hoje nós podemos dizer que a Igreja Adventista é esse povo remanescente. Isso não quer dizer que nós temos o passaporte para a salvação. Precisamos, assim como remanescente, continuar fiéis, continuar a aliança que Deus prometeu para cada um de nós e continuar pregando e falando desse Deus maravilhoso, esse Deus dos exércitos, que através desses 6.000 anos da história da humanidade e que perdura com o pecado, né, vai ser vitorioso através do sangue de Jesus, que é o Messias. A lição fala a respeito de uma jovem, né, que ela relata que deixou de ser cristã por causa do relacionamento com a igreja que ela tinha, que tinha se apostatado, que tinha muita falsidade, né? E ela disse que não merecia, por causa desses cristãos, ela não deixou de ser cristã. Então, eu tenho aqui uma passagem que isso não tem nada a ver uma pessoa dizer isso. Ela está usando erroneamente, né, dizer que por causa dos outros
ela se afastou de Deus. Veja só o que diz aqui João 10, os versos 27 a 29. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E eu quero ressaltar justamente nessa parte aqui, porque o que dizem a jovem, né? Que por causa dos cristãos daquela igreja, ela não via significado de continuar na igreja. Mas aqui diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, quando nós estamos relacionados com Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, de maneira alguma nós vamos seguir outro pastor, a não ser o nosso Salvador. Então, não justifique ou coloque no seu coração essa razão de se afastar de Deus. Não há razão para afastar de Deus. Deus, ele está sempre no comando, né? E ele continua no verso 28 e diz assim: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, se você conhece o seu pastor, nunca você vai deixá-lo, né? Outra coisa que deixei de mencionar, que o povo remanescente, ele, através da história da humanidade, nós tivemos em vários pontos o povo que foi fiel a Deus, a essa aliança, esse desejo de obter a salvação. E nós temos lá em 1 Reis 19, o verso 14, nós vamos lembrar da história de Elias, né, quando ele, lá no Monte Horebe, ele enfrenta os falsos profetas de Baal, né, e no verso 14, Elias diz o seguinte: e ele disse: eu tenho sido um extremoso, zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, diz Elias, e buscam a minha vida para me tirarem. Mencionando aqui a questão de Jezabel, que queria matá-lo por ele ter acabado com os profetas de Baal. E no verso 15, diz assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, vem e unge Azael sobre a Síria. E aí no verso 18, ele diz assim para Elias, Deus dizendo: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a toda boca que não beijou. Vejam, Elias pensou que estava só, mas tinha um povo remanescente. E nós temos um povo remanescente em Noé, nós temos um povo remanescente hoje também, que faz parte da Igreja Adventista do sétimo dia. Mas vejam, não é um passaporte de salvação, ok? Nós temos que Deus deixa o relato bíblico para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Não podemos jogar a salvação que Deus deixou para o nosso caminho, buscar um outro caminho. Conhecemos a voz do pastor, então devemos seguir esse pastor, porque se começarmos a ouvir outras vozes que não seja a do seu pastor, com certeza estaremos indo pelo caminho largo, o caminho que leva à perdição. Meus queridos, é muito bom saber de conhecer esse pastor e saber que ele nos ama e que ninguém vai nos tirar da mão do Salvador. Que o remanescente que for fiel a essa aliança, o galardão será a salvação eterna e a busca, né, de estar ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, é o meu desejo e oração. Amém.